Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito desse salmo. Salmos, o salmo de número 118. Ele está como um dos salmos de ações de graças. Como eu falei no início dos nossos domingos, na série de estudos do livro dos Salmos, nós temos vários estilos literários de salmos. É salmo de confissão, é salmo de gratidão, que são de ações de graças, salmos de adoração. Nós temos várias formas do povo se expressar a Deus. E no salmo de número 118, nós temos um salmo de ação de graças, mas dentre os salmos de ações de graças, esse aqui é um que traz na sua narrativa, no seu momento de celebração, de adoração, uma gratidão esperançosa. Por que uma gratidão esperançosa? É um salmo que nós chamamos de salmo messiânico. É um salmo que aponta para a vinda do Messias, que aponta para a vinda do Salvador. O salmista, quando escreveu, quando eles compuseram esse salmo, o salmo de número 118, ainda não havia vindo o Messias. Estamos no Antigo Testamento, mas já havia essa expectativa, já havia essa esperança. Então esse salmo ele foi composto com o propósito de apresentar um coração que adora, um coração que celebra, um coração que é grato a Deus pelas bênçãos que ainda hão de vir. Não só por aquelas que já recebeu, mas por aquelas que ainda há de vir. A gratidão pela salvação, pela libertação, pela restauração que ainda haveria de vir por meio do Messias. Então nós vamos fazer o seguinte hoje. Como esse salmo é um salmo composto de uma maneira diferente daquela que o rei Davi compôs, por exemplo, porque quando nós estudamos o salmo de número 51, o salmo 51 nasceu numa confissão do rei Davi do seu pecado. Esse salmo é um salmo um pouco diferente na sua composição. Por quê? Porque ele nasce de uma celebração festiva, do momento em que o povo vai a uma festa. Qual festa? A festa das cabanas, a festa de celebração ao Senhor, a festa de consagração de tudo que o povo recebeu das mãos do Senhor. Então, você tem aqui nesse salmo, nesse cântico, como se fosse um jogral. Você já viu um jogral? Como é que funciona um jogral? A turma do jogral, vem aqui, não, tá brincando. Um jogral funciona assim, uma pessoa vai lá e lê uma parte, não é assim? Aí o outro vai lá e responde. Aí o outro lê de novo, às vezes faz até uma pergunta, aí o outro responde. Aí chega uma hora no jogral que todo mundo fala junto, não é assim que funciona o jogral? Esse salmo, se eu fosse usar uma forma de expressá-lo visual, seria como se fosse um jogral entoado, cantado. E você vai entender isso comigo à medida que a gente for lendo o texto, tá bom? Então, ao invés de ler o salmo inteiro de uma vez, eu vou lendo de parte em partes. A gente vai conversando sobre essas partes e no final a gente lê ele inteiro. O salmo, ele começa no versículo de número 1, Salmo 118, e os primeiros 4 versículos é um convite à adoração, é um convite ínico, é um convite que as pessoas possam entoar esse cântico celebrando ao Senhor. Então, o que nós temos? Os levitas eram um grupo do povo de Israel que era responsável pelo cuidado com o templo daquela época, com o cuidado com a sinagoga, com o cuidado com o templo, na verdade, daquele período, cuidado com as coisas que eram referentes à adoração. Então, os levitas, eles começam dizendo assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eles começam dizendo o seguinte: olha, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças aqui tem a conotação de celebrar. Celebrem ao Senhor. Por que celebrar ao Senhor? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E aí então o povo, a Assembleia dos Santos, a Assembleia dos Justos, responde: porque a sua misericórdia dura para sempre. Estão vendo a espécie de um jogral? Os levitas: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a comunidade vai responder: porque a sua misericórdia dura para sempre. Você já participou de culto que tem essas leituras alternadas?
tirando aquela que a gente faz no culto domingo à noite aqui, mas que às vezes você recebe na folhinha, e aí está escrito lá, oficiante, aí a leitura dele, aí a comunidade, aí a leitura dele, aí as mulheres, tem hora que tem as mulheres lá, a leitura delas, dos homens, é mais ou menos isso que acontece no Salmo 118. Então o povo responde, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí os levitas voltam, diga pois Israel é todo o povo de novo, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Aí os levitas voltam de novo, diga pois a casa de Arão, a casa de Arão são os sacerdotes, então além dos levitas, nós temos toda a classe sacerdotal aqui, os descendentes de Arão. Aí esses descendentes de Arão respondem, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Aí os levitas voltam, diga pois todos os que temem ao Senhor, e todo o povo de novo responde, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos aqui um invitatório único, um convite à adoração. Os levitas convocando o povo, convocando os sacerdotes, para que possam celebrar o Senhor, porque o Senhor é bom. É esta a palavra inicial dos levitas, o Senhor é bom. O Senhor é bondoso para conosco. O Senhor tem compaixão de nós. E a resposta do povo a Deus e ao convite de adoração, de celebração, é sim, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é misericórdia? Misericórdia, nesse salmo, é amor. A palavra que nós temos no texto hebraico é amor, é um amor leal. É traduzido como misericórdia porque está falando dessa ação divina em ter um amor para conosco, no qual, mesmo sendo nós falhos e limitados, Deus continua fiel, Deus continua leal, Deus continua cumprindo aquilo que é próprio da sua essência, do seu caráter. E aqui então nós temos o conceito de aliança no Salmo, o conceito da aliança que Deus fez com o seu povo, que Deus fez conosco, que Deus fez com aqueles que criam nele. A misericórdia de Deus dura para sempre, porque Deus é um Deus que demonstra o seu amor leal para conosco, mesmo sendo nós falhos e pecadores. E esse amor dele é eterno, dura para sempre. Ele não falha. A gente falha, Deus não falha. Quando há alguma falha na aliança, a falha é nossa, não é de Deus. Deus é perfeito. Ele continua com amor fiel. Então, o povo é convidado a celebrar a Deus, porque Deus revela o seu amor de maneira fiel para conosco em todo o tempo. E não só naquele tempo, mas até hoje, né? Hoje nós somos convidados a celebrar o Senhor, porque o seu amor leal se revela para conosco constantemente. Deus é um Deus de graça e nós precisamos reconhecer isso. Render graças, lá no versículo 1, que significa proclamai também, celebrai, todos esses termos podem ser usados na tradução. Celebrai ao Senhor porque Ele é bom, significa reconhecer. E é isso que nós precisamos fazer todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus em oração, em adoração, é reconhecer quem é Deus. E existem 3 formas desse termo ser usado na Bíblia, reconhecer. Uma delas é o reconhecimento que o povo dá a Deus como um Deus superior aos outros deuses. Nós temos no Antigo Testamento esta comparação de deuses. Yahvé, que é o Deus Javé, né, que é o Deus de Israel. Você tem Baal, você vai ter Marduk, você vai ter outras concepções de deuses nas culturas dos povos vizinhos. E quando se fala de reconhecer que Deus, é reconhecer a superioridade de Deus acima desses outros conceitos de deuses que havia. Essa é uma forma de usar o termo render graças, reconhecer, celebrar, exaltar, engrandecer o nome de Deus. Uma outra forma que é usada na Bíblia é o engrandecer de reconhecer as bênçãos que Deus tem dado para nós, o cuidado de Deus com a gente. É uma esfera diferente. Uma é Deus acima dos outros deuses. A outra é reconhecer que Deus é um Deus presente na minha vida, um Deus que, apesar de transcendente, acima da minha compreensão, acima de mim, Ele cuida de mim. Ele me abençoa, Ele me protege, Ele me sustenta, Ele me renova. É um reconhecimento.
E o outro termo que é usado é traduzido inclusive como confessai. Confessar, que é reconhecer a pecaminosidade humana diante de um Deus grande. Todas as vezes que nós confessamos, nós estamos celebrando a Deus porque nós estamos reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade diante de Deus. Então, essa palavra, ela é usada tanto para ações de graças como exaltação. E o convite aqui é para que exalte. E nós vamos ter, a partir do versículo 5, a figura de um rei. Só que eu queria que você, desde já, entendesse que a figura desse rei, no Salmo de número 118, ele é uma figura simbólica. É um rei que representa a nação de Israel nesse jogral. É um rei que representa o povo de Deus. Não é um rei enquanto um personagem que nós podemos identificar na história de Israel. Não é um rei, porque inclusive o que ele narra no Salmo, que é narrado no Salmo, nenhum rei enfrentou de Israel. Mas o que ele está mostrando é como Deus cuida do seu povo, lhe trazendo uma mensagem de esperança futura na vinda do Messias, por isso um salmo messiânico. Então esse rei, essa figura do rei, representa mais uma vez todo o povo que aguarda e confia no Senhor. O salmista aqui é uma representatividade de todo o povo de Israel que tem a sua esperança firmada no Senhor. O que o rei diz? O que essa figura diz aqui a partir do versículo 5? Em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Aqui termina a fala dessa figura do rei. Ele está dizendo, olha, por que Deus é bom? Por que o seu amor leal dura para sempre? Por que nós podemos celebrar essa aliança que Deus fez conosco? Aí o rei que representa Israel diz assim, olha, eu posso fazer isso, porque em meio à tribulação, em meio às angústias, em meio às dificuldades da vida, eu invoquei o Senhor. E quando eu invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. Na minha angústia, eu pude clamar e o Senhor me atendeu. O Senhor é um Deus presente. O Senhor está comigo. Por isso eu não vou temer. O que o homem, o que o ser humano pode me fazer? Que mal o ser humano pode me causar? O Senhor está comigo. Ele está entre os que me ajudam. Ele está entre os que me socorrem. Por isso eu verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Por isso eu posso esperar no futuro que o Senhor vai me poupar daqueles que se levantam contra mim, daqueles que nutrem ódio contra mim, aqueles que estão contra nós enquanto nação. Deus vai nos poupar, vai nos proteger. Então nós vemos aqui um relato da figura de alguém que pode dizer, eu vejo Deus agindo na minha vida, no meu coração e na minha história. É uma lição do acontecimento, são exclamações ao mesmo tempo de admiração, de gratidão, de angústia, de clamor, de alguém que fala assim, olha, é só Deus de fato para nos socorrer no momento da angústia. E é por isso que nós rendemos graças. Trazendo para nós, nos dias atuais, nós podemos celebrar, adorar, nós nos reunimos domingos, após domingo, à noite, de manhã, entoamos cânticos, lemos a Bíblia, dobramos os nossos joelhos nas nossas casas para orar, para adorar a Deus, porque Deus cuida da gente. Render graças ao Senhor é reconhecer que Deus é o nosso sustentador, Ele é quem escuta a nossa angústia, né? Tanto as angústias de maneira coletiva, enquanto grupo, enquanto comunidade ou família, que também é uma instituição de grupo, e Ele escuta também o nosso clamor pessoal, a nossa individualidade. Por isso a figura do rei. A figura do rei é mostrando que Deus atende e ouve o clamor do indivíduo, mas Ele ouve também o clamor do seu povo. Deus trabalha na individualidade, mas trabalha também na coletividade. Deus cuida de cada um de nós de maneira específica, mas Deus cuida de cada um de nós de maneira também coletiva, como um povo. Porque imagine o cuidado de Deus com a gente enquanto família, cada um quer puxar para um lado, não é não? Aí Deus vai falar assim, nossa, cada um querendo para um lado. Deus vai lá e cuida de maneira coletiva, cuida de cada um de maneira individual, mas
também de maneira coletiva. Deus vai trabalhando conosco. E o salmista está aqui celebrando ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Ele conhece a minha angústia. E aí, é algo muito consolador para nós, né? Porque Deus conhece a nossa angústia. E a gente pode clamar em meio às nossas angústias. E a gente pode declarar que Deus ouve o nosso clamor. E além de ouvir, nos dá folga, nos dá alívio. Folga e alívio. Quando você está angustiado ou angustiada, você sente como se estivesse sufocado. Já sentiu assim? Parece que dá um nó na garganta, dá um embrulho no peito. É uma sensação difícil de verbalizar, né? Você sente como se fosse algo comprimindo o seu peito, travando a sua garganta, você está sufocado. Só que a misericórdia e a graça de Deus vem sobre nós e nos dá alívio. É o toque do Senhor que nos renova as forças. E o salmista está reconhecendo isso, né? Ele está dizendo, olha, o Senhor está com a gente. Ele é presente entre nós, Ele nos ajuda, Ele nos protege. E aí vem os sacerdotes, agora olha os sacerdotes, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E ele repete, essa é uma figura de linguagem na literatura hebraica. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Ele faz um paralelo, dizendo, olha, ele repete, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar. E aí a única coisa que muda nos dois versículos é em quem confiar. Confiar no homem e confiar no príncipe. Tanto confiar no homem enquanto indivíduo, quanto confiar no príncipe, que é um sucessor do próprio rei, que é alguém que detém poder, que pode determinar o futuro de uma nação pela posição que ocupará, alguém que ainda vai assumir o reinado, porque o príncipe ele aguarda a sua vez. Então aqui ele está trazendo uma figura de linguagem de esperança, esperançosa, né, dizendo assim, ó, mesmo que o príncipe seja alguém a quem nós podemos depositar uma certa expectativa, é muito melhor você confiar no Senhor. Porque essas esperanças nos governos, elas vão frustrar, elas vão falhar. Confie no Senhor. E o sacerdote está dizendo, olha, de fato, é melhor confiar no Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor. É buscar amparo no Senhor. Buscar refúgio nele. O rei coloca algo pessoal. O Senhor, no meio da minha tribulação, no meio da minha angústia, ouviu o meu clamor e me deu alívio. Me ouviu e me deu alívio. E aí vem os sacerdotes e diz, de fato, rei, é melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar em príncipes. Versículo de número 10. Aqui volta a figura do rei. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Agora ele volta para uma expressão pessoal. Quando ele fala isto, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí, aqui entra um fato histórico, que nenhum rei de Israel sofreu, de fato, um cerco como este, por toda a sua volta, estar com inimigos, por todos os lados, visto como eram os campos de batalhas daquele período também. Quando ele fala que todas as nações me cercaram, aqui se refere de fato à nação, ao povo de Israel daquele tempo, que era cercado por povos pagãos. Todos os limites da terra de Israel eram com povos que cultuavam outros deuses. Israel estava cercado, de fato, por todos os lados. Por todos os lados haviam pessoas que perseguiam o povo de Deus, que armavam guerras. As guerras eram muito comuns naquele período, mas a figura do rei aqui presente,
ele está dizendo o seguinte: olha, eu fui cercado por todos os lados, mas em nome do Senhor os destruí. Essa expressão em nome, mas em nome do Senhor, ela repete, lá no versículo 26, olha lá, bendito que vem em nome do Senhor. Essa foi uma expressão usada pelo rei Davi. Quando o rei Davi lutou contra Golias, ele dizia o seguinte: esse filisteu se levanta contra o Senhor de Israel, mas eu vou contra ele em nome do Senhor. Essa expressão na literatura bíblica, em nome do Senhor, ela sempre volta a esta vitória do rei Davi, ainda como guerreiro no período, né? Contra o gigante representante guerreiro dos filisteus, mostrando a vitória que o Senhor lhe concedeu, em nome do Senhor. E aqui ele começa a dizer: olha, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor, ele repete, eu os destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinho foram queimadas, em nome do Senhor a destruí. Ele está mostrando como Deus guarda o seu povo, mesmo em momentos difíceis e momentos caóticos. Porque quando você lê a história do povo de Israel, a nação no Antigo Testamento, ela sempre foi uma nação frágil, ela sempre sofreu, ela sempre foi dominada, tirando a posse da terra prometida, quando o povo foi liberto do Egito e assumiu a terra. Em todas as outras guerras, o povo de Israel foi um povo frágil, ele sofreu as invasões da Síria, da Babilônia, todos os ataques, e quando retornou para sua terra após o exílio, ela retornou para uma terra conquistada. A partir do exílio não houve rei mais em Israel. A partir do exílio o que nós temos é a dominação romana, o Império Romano colocando os seus representantes. Então é uma nação que sempre sofreu, mas ainda sendo uma nação que sempre sofreu, sendo um povo que passou por todo o sofrimento, a sua esperança estava no quê? Na vinda do Messias, na vinda do Salvador, na vinda do Redentor. A sua esperança, ela é escatológica, é aquele que há de vir. E ele continuava confiante no Senhor. E ele fala: olha, me cercaram por todos os lados. Você já foi atacado por enxame de abelha? Quem aqui já foi atacado por enxame de abelha? Hã? Esses dias, depois da Dani pegar muito no meu pé para eu arrumar as coisas lá em casa, que sabe aquele negócio assim, estragou um negócio, já eu arrumo. Aí, de repente, estraga outro. Você fala: não, quando eu for arrumar aquele, eu arrumo esse também. Aí estraga outro. Aí eu falo assim: não, quando eu arrumar aquele e esse, eu já pego, aproveito e arrumo aquele. Aí foi juntando as coisas. Isso acontece só em casa, né, gente? Acontece só em casa. Aí foi juntando. Aí, um determinado dia, eu levantei inspirado pelo Espírito do Senhor mesmo. Para fazer essas coisas tem que ser pela obra dele. Aí eu acordei e falei assim: hoje eu vou, meu dia de folga, né? Eu falei assim: hoje eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Aí fui fazendo um por um. Arrumei uma coisa, arrumei outra. E eu precisava arrumar a cerca elétrica em casa. Que a cerca elétrica rebentou um dos fios, que o rapaz que dava manutenção no jardim, ele cortou alguma coisa, rebentou o cabo. E ele não chegou a me falar, eu fui ver depois que tinha arrebentado. Aí eu peguei e falei assim: vou ter que arrumar. Aí eu fui arrumar, olhei para o cabo, só que tinha uma flor de coqueiro que pegava no cabo. Falei assim: nossa, para eu poder arrumar o cabo, eu tenho que arrancar a flor de coqueiro, não sei como é que chama, mas a folha do coqueiro. E aquele trem é pesado e duro. Eu falei: vou ter que pôr a escada. E coloquei a escada do lado de fora. Aí peguei uma faca, a faca do Rambo, e fui cortar. Na hora que eu fui cortar, ali perto com certeza tinha um enxame de abelha. E começou a vir 1, 2, 3. Zzz. Eu assustei e bati. Na hora que eu bati, a escada tombou, eu caí. Eu caí e eu falei assim: agora eu tenho que ficar quieto, porque meu medo era as abelhas descer tudo, né? Eu fiquei quietinho. Aí a Isabela ouviu o barulho e falou: pai, aconteceu? Eu falei: fica aí. Né? Aí ela ficou mais nervosa ainda, achou que eu tinha tido fratura exposta. Né? Aí eu falei: fica aí. Ela: não, mas aconteceu, pai. Eu falei: calma aí, porque eu fiquei com medo do enxame de abelha. Porque o enxame de abelha, quanto mais você se defende, pior é. Não é assim? Quanto mais você se movimenta, mais atacado você é. E o rei aqui, a figura do rei, diz exatamente isso: eu fui atacado por um enxame de abelha.
mas o Senhor me livrou. E eu posso dizer que naquela tarde o Senhor me livrou. Me livrou das abelhas, me livrou do tombo. E louvado seja o Senhor, porque eu estou vivo aqui para poder contar, né? E a gente pensa que esses tombos, né, às vezes parecem pequenos, mas, gente, bem do lado que eu caí tinha uma pedra desse tamanho assim, ó. E graças a Deus a minha cabeça caiu do lado, assim, não foi na... Às vezes é uma bobeira, né, que acontece com a gente, que a vida pode ser ceifada, né? Você lembra do Gugu caindo da escada dentro de casa, né, para poder arrumar um... Então, assim, tome cuidado, se você for subir na escada, certifique-se que não há enxame de abelha perto de onde você está indo, ou marimbondo. Nenhuma pedra no chão, se proteja, tome cuidado. E o salmista está dizendo aqui, olha, o Senhor me livrou, em nome do Senhor a destruir. Versículo de número 13, continua a figura do rei, e aqui faz uma menção ao exílio, à libertação que eles tiveram da Babilônia. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Aqui também é um comentário íntimo, um comentário lírico do coração do rei. Olha, o Senhor me amparou, o Senhor cuidou de mim. Versículo 14, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, porque Ele me salvou. E isso precisa estar firme no coração da gente. Nós precisamos buscar, adorar, celebrar, engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor nos salvou. Qual o motivo que nós temos de adoração ao Senhor? O Senhor nos salvou. Quer motivo maior? Às vezes nós ficamos focados nas situações do cotidiano, mas no cotidiano, a gente vai ter problemas para resolver. Não dá para viver neste mundo caído, marcado pelo pecado, sem ter problema, tá bom? Você vai ter problema. Você vai resolver um, vai surgir outro. Você vai resolver um, vai surgir dois. Você resolve dois, surge quatro. Aí você resolve os quatro, surge mais um. Tem época que dá uma diminuída, mas surge problema, não tem jeito, a gente sempre vai ter problema. Se nós formos adorar, celebrar, engrandecer o nome do Senhor só quando tudo estiver bem, nós nunca vamos celebrar e adorar o nome do Senhor, porque os problemas, inclusive, são permissões divinas para moldar o caráter da gente. Então a gente tem. Então por que a gente vai celebrar o Senhor em meio aos problemas? Porque o Senhor nos salvou. O Senhor proveu a nós socorro. Quando os inimigos nos cercaram, o Senhor nos deu força para suportar, para prosseguir, para vencer, para continuar lutando. Quando o enxame de abelhas veio sobre nós e não havia caminho de fuga, o Senhor dispersou as abelhas como por um milagre. É isto que o texto está mostrando, que o Senhor é um Deus que age de maneira milagrosa, sobrenatural, na vida daqueles que nele esperam. Quando ele diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou, ele lembra aqui a libertação do povo do Egito. No Êxodo, capítulo 15, versículo 2, há uma celebração do povo liberto do Egito, na passagem do Mar Vermelho, de gratidão a Deus, porque o Senhor salvou o seu povo. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio. Então nós temos que ter sempre um cântico de gratidão e celebração a Deus. Quando nós entoamos alguns cânticos, ou lemos na Bíblia, que o Senhor nos deu um novo cântico, nos dar um novo cântico significa, Deus nos deu uma nova razão de viver, e a nossa razão de viver nova, se deve à salvação em Cristo. É por isso que nós celebramos. Agora, os intempéries da vida vão acontecer. É bom ganhar, não é bom ganhar? Quando você ganha alguma coisa, não é gostoso? Você vai lá torcer para o seu time de futebol, seu time ganha, é bom? É bom. Você está esperando uma promoção no trabalho, e você é promovido, é uma vitória, é bom? Lógico que é bom. Seu patrão te chama na sala e fala assim, olha, chamei você aqui porque você está trabalhando muito bem, eu estou surpreendido com o seu desempenho, é excepcional, vou dar um aumento, é bom? É bom. Mas a gente tem dia só de vitória? Nosso time, quando entra em campo, ganha todos os jogos. É chato quando você vai lá assistir, não assistir. Aí vai lá, está ganhando de 2-0, perde 3-2. É ruim, não é ruim? Você está lá, agora essa já foi, essa nós ganhamos. Aí de repente, o outro time vira. Aí você está lá no seu trabalho, trabalhando, está bem, o patrão te chama na sala e fala assim, olha, a gente gosta muito de você, está muito legal o seu trabalho,
entretanto a empresa aqui está passando por momentos difíceis, a gente está fazendo um corte, a gente queria agradecer, muito obrigado pelos anos que você serviu, mas Deus te abençoe. É gostoso ouvir? É dia de perda, você fala, nossa, a vida é assim, tem momentos bons e momentos difíceis, mas a salvação é eterna, essa dura para sempre, essa não tem oscilação, Deus é presente com a gente em todo o tempo, por isso o novo cântico. Versículo 15 e 16, aí é o povo de novo dizendo, o povo como um todo, nas tendas do justo aqui é na casa dos moradores de Jerusalém, porque o povo está em peregrinação para o templo, tá? Nas tendas dos justos há voz de júbilo, voz de alegria e de salvação, a destra do Senhor faz proezas, o povo respondendo, olha, quando o rei fala, o Senhor é minha força, o Senhor é o meu refúgio, Ele me salvou, o povo está respondendo, das suas casas, vendo o rei voltar, como se visse o rei voltar da batalha, dizendo, olha, o Senhor, a mão do Senhor é poderosa, Ele faz maravilhas, Ele faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas, é o povo celebrando. Versículo 17, volta a figura do rei, não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Olha só o que o rei está dizendo, olha, eu não morrerei, eu vou viver, eu contarei as obras do Senhor, tudo que o Senhor fez de bom, o Senhor me castigou severamente. Aqui volta a figura do exílio, porque o povo foi para o exílio, passou anos no exílio, em cativeiro, mas voltou para a sua terra, viveu momentos de caos, mas o Senhor está presente no meio do caos, por isso que Ele está dizendo, olha, mas não me entregou à morte, ou seja, por mais que nós enfrentamos momentos difíceis, Deus continua cuidando da gente, eu tenho que agradecer a Deus, não é porque a gente foi para o cativeiro que a gente vai dizer, Deus abandonou as nossas vidas, não, Deus me mandou para o cativeiro, foi difícil, mas o Senhor estava com a gente lá, passei por um monte de problema, está difícil o problema, mas o Senhor está com a gente no meio do problema, louvado seja o nome do Senhor, está difícil a situação lá em casa, mas louvado seja o nome do Senhor, porque está presente, basta um toque dEle que o milagre acontece, está difícil na empresa, está difícil na empresa, mas o Senhor está presente na sua vida, é a presença do Senhor, Ele está dizendo assim, olha, não é que a situação está de toda resolvida, porque enquanto nós não formos para a glória, enquanto a gente não passar dessa para melhor, enquanto a gente não for promovido para o reino dos céus, aonde não há mais dor nem sofrimento, quando a gente estiver aqui, a gente vai ser livrado da morte todos os dias, no sentido de que haverá problemas, dificuldades, mas Deus cuida de nós, e é isso que o salmista está engrandecendo o nome do Senhor, ele está dizendo, olha, o Senhor me castigou, o Senhor permitiu as dificuldades, mas o Senhor, em meio às dificuldades, está presente. Pode falar, Manuel. Deixa eu pegar o microfone aqui, mano. Deixa eu ligar. Bom, primeiramente a gente sempre tem que dar glória a Deus, né? O irmão vai falar assim, mais uma vez o homem vem falar isso aí, né? Livrar da morte, né? Como não agradecer a Deus? Como não ver a mão de Deus, né? A gente vê assim, né? No dia a dia, eu falei para o Mateus ontem, olha Mateus, nesses 20 anos que o pai vem para o SEASA, o pai só tem que agradecer, o pai viu a mão de Deus, durante esses 20 anos já, ele já viu a mão de Deus fazer muita coisa. Aí falei para ele assim, então você agradeça sempre a Deus, ore a Deus, né? Quando o pai vai, quando o pai volta, o pai sempre está orando em espírito, cantando, louvando a Deus. Nós estávamos voltando do SEASA ontem, né? Sexta-feira, e ali em Jaguariúna também, né? O trânsito não ia, foi até uma imprudência minha, um carro que estava atrás de mim já saiu para a direita, eu falei assim, vou sair junto, já saí junto, e puxei. Eu acho que assim, a gente não sabe o que Deus tem proposto, né? Mas se fosse aquele carro que tivesse saído antes de mim, né? Aí a gente, para frente, eu peguei, puxei, o espaço estava muito grande mesmo, tanto na direita e como na esquerda, né? E eu puxei e falei assim, deixa eu deixar esse espaço para o rapaz também entrar, né? Que vinha atrás de mim. E eu deixei esse espaço. Só que lá na frente um caminhão sai e travou o trânsito, mas de travar mesmo o trânsito. Eu enchi o carro da frente e lá no meio do canteiro, o canteiro é inclinado. E eu desci com a caminhonete, né? Eu desci, o Mateus estava dormindo também, né? Ele olhou e falei, segura.
né? E ali naquele canteiro, depois não tinha jeito mais de eu voltar para cima, continuei andando. Aí eu andei 1 quilômetro dentro do canteiro, 1 quilômetro, e a gente vê, confiar no homem. 2 carros que vinham, não deixaram, a hora que ficou plano, não deixaram eu entrar, então eu tive que esperar para poder entrar de novo na pista. Então aí, né, parece assim, ó, a mão de Deus, se fosse um carro, tinha capotado. Mas a caminhonete, eu falei assim, não foi, Deus segurou. Eu vi Deus ali. Bom, isso a Giovana sempre fala para mim, mas você também é coisa. A gente indo para a academia, né, e indo de boa, devagarzinho. Ali para frente, acabamos de passar ali, em frente a Thompson ali ainda bem que o canteiro ali é bem plano, né? E a gente está indo. Então, 2 livramentos no mesmo dia. De repente o trânsito, parou. Eu vi, de longe eu vi um caminhãozinho que saiu para a direita. Eu estranhei. E de repente o trânsito, parou. O caminhãozinho livrou para a direita para não bater. E eu, ali a hora que eu vi isso, e o cara vindo atrás de mim, mas o cara ia encher eu totalmente. Daí eu já para dentro do canteiro, né? Então a gente vê assim, né? No mesmo dia, né? Deus, o livramento, né, da morte, o livramento de uma consequência. Então, a mão de Deus, então a gente só tem que glorificar o nome dEle, e a misericórdia dEle dura para sempre. Então, a gente vê, então eu sempre falo assim, então, o livramento, Deus é tremendo, né? Não tem nem o que a gente falar, né? A salvação que Ele dá. Amém. Na continuidade aqui, dos últimos versos, do 19 em diante, do 19 ao 29, nós vemos o povo chegando ao templo para celebrar. Aí o rei, aqui continua a falar do rei, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. As portas da justiça aqui se refere às portas do templo, ao rei de toda a justiça. E quando ele fala renderei graças, mostra por que ele quer entrar. Ele quer celebrar o Senhor por todas as bênçãos, por livramento, pela salvação. Versículo 20, volta os sacerdotes a dizerem, é como se os sacerdotes que eram responsáveis por abrir as portas também, diziam, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Então você vê que tem um cerimonial aqui acontecendo, né? Aí o rei de novo, render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Ele celebra. Os sacerdotes de novo, versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Ele usa um ditado popular que foi usado pelo profeta Isaías, foi usada pelo profeta Zacarias, se referindo à vinda do Messias. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E o Novo Testamento vai trazer esse versículo como uma interpretação de que de fato apontava para Jesus Cristo. Então, a gente tem aqui um salmo, e aí repito, messiânico, porque aponta para Jesus, né, a pedra que os construtores rejeitaram. Aí o povo responde, todo mundo, isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. É o povo dizendo, olha, isso procede do Senhor, é maravilhoso tudo isso para nós. Aí os levitas voltam, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse dia da salvação, esse dia do livramento, esse dia específico, aqui se refere a um dia específico. Eu sei que às vezes a gente usa, de maneira geral, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos nele, e não tem problema nenhum nisso, porque todo dia é uma nova oportunidade da gente celebrar o Senhor e agradecer a Ele por tudo, mas esse versículo, neste salmo, ele se refere a um dia específico, ao dia em que o povo reconheceu a sua salvação e ao milagre que Deus operou. É um dia de gratidão, é igual o dia de aniversário, sabe o dia de aniversário? É um dia como outro dia qualquer, certo? Mas para a gente é um dia de celebração, não é? Você chama um amigo, você chama a família, você compra um bolo, você fala assim, hoje é um dia especial. Por que é especial? Porque eu nasci. Eu sou eu, né? É um dia de muita celebração. Quem está fazendo aniversário? Quem está fazendo aniversário, Paulinho? Letícia. Então hoje é churrasco na casa da Letícia, dia de celebração. Hoje é o dia que o Senhor nos fez e por isso nos alegremos, regozijemos nele. Né? Esse dia que o salmista está falando é o dia da salvação, é o dia do milagre do Senhor. E o povo reconhece isso. E os levitas focam isso. Aí volta o rei. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, concede-nos prosperidade. Por que esse versículo está presente? Porque ao mesmo tempo que o rei, a figura do rei, está reconhecendo que Deus o livrou, que Deus o protegeu, que Deus o guardou, ele está dizendo que a batalha ainda não terminou. E é isso que nós, como cristãos, precisamos entender.
a nossa salvação já está garantida em Cristo. Cristo já morreu na cruz, já pagou o preço pelos nossos pecados. Nós cremos na vida eterna. Mas até o dia da nossa ida até o Senhor chegar, nós temos muitas lutas para travar aqui. Certo? A gente vai ter muitas batalhas para enfrentar, muito sofrimento, vamos ter que lutar contra muitas injustiças, vamos ter que lutar contra enfermidades, vamos ter que lutar contra desentendimentos, vamos ter que lutar contra um monte de coisa. Então o salmista está dizendo, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, e ele, o rei, né? E ó Senhor, concede-nos prosperidade. Ele está dizendo, olha, Senhor, continua cuidando da gente, porque a gente sabe que a batalha não acabou. Aí o povo responde, bendito o que vem em nome do Senhor, ou seja, a figura do rei aqui é vista como um representante de Deus que reconhece a própria ação de Deus. Aí os sacerdotes, na continuidade do versículo 26, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Enquanto o povo diz, olha, bendito, abençoado seja o rei, abençoado seja a nação de Israel como um todo, os próprios sacerdotes viram e dizem, olha, que todos vós sejam abençoados mesmo, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Aí o povo no versículo 27 responde, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, Ele é quem nos ilumina, Ele é quem nos dá inteligência, liberdade, felicidade, salvação. Aí os levitas, adornai a festa com ramos, até as portas do altar. Os levitas viram e falaram assim, olha, é isso aí, é muita festa, é muito bom, mas vamos por ordem também, peraí, pega um ramo cada um, tem uma celebração para a gente realizar aqui, calma aí, né? Porque senão muita euforia também, tem hora que a gente perde o controle, né? Aí começa uma euforia, aí o negócio desanda, aí não dá para controlar mais, os levitas falam assim, adornai a festa com ramos, até as portas do altar, estamos chegando no tempo, vamos começar também a se organizar aqui, para que nós possamos continuar a nossa festa. Aí a figura do rei, versículo 28, tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Mais uma vez o render-te-ei, que significa reconhecerei, é a profissão de fé, a declaração de fé do rei. Olha, eu declaro que nesta aliança, tu és o meu rei. Na aliança, Deus é o nosso rei e nós somos o seu povo. E o rei declara isso nesse salmo de aliança, dizendo que celebra o Senhor. Aí os levitas voltam, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E todo o povo responde, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o seu amor leal dura para sempre. Eles celebram a vitória escatológica da vinda do Messias que haveria de vir, e nós ao lermos esse salmo podemos celebrar o Senhor, porque o nosso Redentor vive, nosso Redentor veio, como ele usa aqui a figura do Êxodo, Jesus é o novo Moisés, como ele usa a figura do Davi, Jesus é o novo Davi, é o rei messiânico que veio para vencer e nos dá a salvação eterna, e esse é o motivo da nossa adoração, o motivo da nossa celebração. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Feche seus olhos. Quais são os motivos de gratidão que você traz hoje no seu coração? Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, te louvamos por essa manhã de domingo, por esse tempo de reflexão, por esse tempo de leitura, por esse tempo, ó Pai amado, de entendermos um pouco do Salmo de número 118, e ao mesmo tempo, junto com o salmista, junto com o próprio povo que naquela época celebrou o Teu nome, nós queremos também em uma só voz dizer que louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos livra de todos os males, mesmo quando estamos cercados, ó Pai, por todos os lados, o Senhor é o socorro bem presente. E agora, Deus, que nesta manhã de domingo, que nós possamos nos lembrar da aliança que o Senhor firmou conosco em Cristo Jesus, e que possamos dizer, ó Pai amado, como o povo disse naquela época, Tu és o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor, ó Pai amado, é em quem confiamos. Portanto, continue guardando cada irmão e irmã, cada família aqui, e sempre dando livramento a eles em todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai. Amém, irmão.